Como eu perguntei a Deus outro dia: o que tu estás fazendo comigo aqui neste deserto? Vocês sabiam que Moisés escreveu o Novo Testamento, ou melhor, o Antigo Testamento? Com certeza, os primeiros 4 livros estabelecem as leis sobre tudo: Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Ele escreveu o Antigo Testamento. Para isso, ele teve que abandonar todos os seus associados e entes queridos e ir para o deserto. Paulo escreveu o Novo Testamento, isso é certo. Ele escreveu Romanos e o restante das epístolas ali, Hebreus e Timóteo e assim por diante. E para fazer isso, ele teve que se separar e ir para a Arábia, a um deserto, por 3 anos e receber a revelação de Deus. Oh, você diz, e quanto a Mateus, Marcos, Lucas e João? Eles foram escribas que só escreveram o que Jesus fez. Paulo separou e juntou a palavra, isso mesmo. Bem, então, vejam, se foi requerido isso e tiveram que ir para um deserto, longe de seus entes queridos. Lembram do que se trata? Que horas são, Senhor? Quantos já ouviram isso? Digam amém. A congregação diz amém. Foi certíssimo? Amém. Então temos a revelação nestes últimos dias para a mensagem do Senhor Deus para reunir sua noiva. A nenhuma outra era isso foi prometido. Foi prometido para esta era. Malaquias 4, Lucas 17:30, João 14:12, Joel 2:38. Essas promessas são exatamente como João Batista se identificou nas Escrituras. Jesus se identificou. O que disseram? Fora com essa pessoa. João é um homem selvagem. A igreja não pôde recebê-lo. Esse é o padrão. Tampouco a igreja receberá isso hoje. Mas aos eleitos, Deus está chamando os eleitos. Eles sabem disso, chamando a noiva virtuosa, a palavra, a igreja do último dia, a senhora eleita de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Se Jesus é a palavra, quantos creem nisso? A congregação diz amém. Muito bem. Então, a noiva é sempre parte do noivo. Por isso, a noiva não será uma denominação. Terá que ser a palavra manifestada para ser a noiva de Cristo. Ele prometeu fazê-lo. Ele disse como fez. Nunca perde seu padrão. Ele sempre o fez de acordo com o padrão. Ele fez isso todas as vezes segundo o padrão. Ele o faz novamente, chamando sua noiva virtuosa no último dia, a amável Rebeca esperando por seu Isaque. Que belo tempo! Aqui isso traz à vista os 2 livros que serão misteriosos para você quando ler o livro das 7 eras da igreja. Os 2 livros, o livro da vida. Um diz que se pode colocar seu nome nele e nunca será removido. Quanto ao outro, diz que se pode tirar o seu nome do livro da vida. Isso o traz perfeitamente à vista aqui. Vou me deter por alguns minutos, talvez, em algumas notas aqui e pegar isso antes de encerrarmos. A vida é uma coisa sagrada para Deus e ela está registrada em um livro. Deus é o autor da vida. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Nossa vida natural aqui que temos é só uma perversão. Ela realmente deveria ser a vida correta para começar, mas é pervertida pelo nascimento natural. A primeira vida ou sua primeira união, você foi unido no nascimento, por natureza, um ato natural. Um ser humano natural associado, homem e mulher juntos associados, juntos em um ato sexual que trouxe sua primeira vida aqui. E isso está associado ao pecado e à morte. Como podem vocês falhar em ver a semente da serpente?
Quando você vê a mulher, um derivado, não há outra fêmea como ela, feita nessa ordem, sabendo que ela poderia ser enganada. Deus sabia. Se ele não soubesse o fim desde o princípio, então ele não seria Deus. Se ele não é infinito, se ele não pode ser infinito sem ser onisciente, onipresente, sabendo todas as coisas, eterno. Assim, ele sabia todas as coisas e ele teve que fazer essa mulher. O homem não tinha uma esposa, a mulher e o homem eram o mesmo. Ele tinha em si o espírito feminino e masculino. Ele teve que separar, tomar um derivado, depois que toda a criação havia sido feita. Nenhuma fêmea criada por Deus na criação original pode fazer uma coisa assim. Ela foi feita assim para fazer isso. Ele sabia que ela faria isso. Se não soubesse, ele não seria Deus. Mas, vejam, os atributos que estão em Deus tinham que ser expostos. Ele tinha que ser um Salvador. E para fazer tudo perfeito, da forma que ele planejou, então ali não poderia haver nada perdido. Oh, não sejam crianças, sejam homens e mulheres. Estamos no fim do caminho. Observem. Agora, era a natureza associada com a morte. Seu primeiro marido, que tinha domínio sobre você, era sua natureza por nascimento natural. Por natureza, você ama o mundo porque você é o mundo e parte do mundo, correto? A congregação diz amém. Seus desejos eram, por natureza, amar o mundo do qual você era parte. Você é parte da natureza. Vocês creem nisso? Amém. E esse é o seu lado natural. É por isso que você tem que nascer de novo. Você tem que se separar. Você tem que morrer para o primeiro marido. Você não pode viver com ele. Você não pode simplesmente dizer: bem, vou me divorciar dele e deixá-lo de lado até que chegue a ocasião. Não, Senhor, nada de carta de divórcio. Ele morre. A natureza do mundo tem que morrer. Cada partezinha dele tem que morrer. Você tem que ser unido outra vez à outra natureza. O nome da sua primeira natureza, que nasceu, foi colocado em um livro da vida, e todas as suas ações foram registradas nele também. Tudo que você fez sob aquela natureza foi colocado em um livro chamado o Livro da Vida. Observem, em Daniel, quando ele veio ao ancião de dias, cujos cabelos eram brancos como a lã, milhares de milhares vieram com ele para servi-lo, a noiva. E então os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o qual era o livro da vida. Vê? Já havia santos ali, a igreja, a noiva. Outro livro foi aberto, o qual era o livro da vida. Mas quando você foi separado dessa união pela morte espiritual, seu desejo natural é cortar o cabelo, seu desejo natural é usar shorts, pintar o rosto, seu desejo natural é ser intelectual, inteligente, saber mais do que o outro. Foi isso que Eva quis, foi exatamente o que ela quis. Você diz: ora, seu pregadorzinho insignificante, você fica aí e quer me dizer: eu tenho um PhD, LL. Isso só faz com que você se afaste mais de Deus. Cada vez que você acrescenta uma coisa dessas. Vem, isso é certo. É verdade, vem. Foi isso que Eva tomou. Ela ficou grávida com esse tipo de gravidez. É isso que a igreja é hoje, pelas escolas bíblicas e intelectuais. E veja, cada um deles discordando um do outro, uma grande confusão, exatamente o que a Bíblia disse: Babilônia.